Pessoal, neste exercício da lista de circuitos de primeira ordem sem fonte, eu vou dar uma dica para vocês porque ele é um pouco mais complicado. Por que que ele é um pouco mais complicado? Porque ele tem uma fonte de corrente dependente. Essa fonte de corrente depende da corrente que passa aqui. Ela é metade do valor da corrente que vai passar aqui. E aí, como a gente sabe, para a gente montar a equação da corrente desse circuito, a gente precisa achar a constante de tempo. Constante de tempo é dada por L sobre R. E aí o valor do L a gente sabe que vale 6R, só que a gente precisa achar o valor do R. Uma forma da gente achar o valor de R é achar a resistência de Thevenin, ou seja, a resistência que o indutor enxerga. E como que a gente faria isso? A gente tira o indutor e tenta calcular a resistência entre esses dois pontos aqui, entre este e este. Porém, como a gente tem uma fonte de corrente, não é tão simples. A gente não pode simplesmente aplicar os conceitos que a gente fazia no teorema de Thevenin, que é fonte de tensão é um curto-circuito, fonte de corrente é um circuito aberto. Uma das soluções adotadas nesse caso é o seguinte: a gente pode simplesmente achar o valor da resistência de Thevenin, calculando as resistências do circuito, ou outra forma de calcular a resistência é fazer a tensão dividido pela corrente. Isso mesmo, a tensão entre este ponto dividido pela corrente que passa nesse ponto, que é o próprio valor de I. E aí, nesse caso, a gente pode colocar qualquer valor de tensão. Por quê? O valor da resistência é constante. Então, não sei se vocês já fizeram o experimento, né, mas é muito claro que se a gente pegar uma resistência aqui no eixo, a gente tem valores de tensão e aqui a gente tem valores de corrente. E pega uma resistência fixa e aplica uma tensão no circuito, para cada valor de tensão vai dar um valor correspondente de corrente. Se a gente aumenta a tensão, dá um valor de corrente maior, proporcionalmente. E essa é a equação da reta da resistência do circuito. Ou seja, significa que a gente pode colocar qualquer valor de tensão que a gente vai obter um valor correspondente de corrente e a partir disso a gente consegue calcular o valor da resistência do circuito. Então essa forma ela é menos utilizada, mas nesse caso ela é uma boa solução. Como que a gente faria isso? A gente pode colocar aqui uma fonte de tensão e chutar um valor para a fonte de tensão. Como eu posso colocar qualquer valor, vou colocar um valor que seja fácil para a gente resolver, né? 1 volt. Bom, a gente tem ali uma tensão de 1 volt. Nós podemos, e geralmente quando a gente tem fonte de corrente, eu gosto de aplicar a lei de Kirchhoff para a corrente. Ou seja, a corrente que entra é a somatória das correntes que saem, que é a corrente de 0,5 vezes I, mais a corrente que vai passar por aqui, que eu vou chamar, deixa eu chamar de IR, por exemplo. Ok. Com isso, a gente consegue calcular o valor de I. Claro que tem esse R, eu tenho uma equação e duas variáveis. Ó. Essas são as iguais, mas essa é variável diferente. Mas a gente pode deduzir esse valor aqui. Como que a gente pode fazer isso? Bom, aqui eu tenho uma tensão que vale, uma queda de tensão que vale 10C. Portanto, a tensão entre esse ponto e esse ponto aqui, que é a mesma tensão que eu vou ter aqui, ela nada mais é do que V, que é a tensão nesse ponto, aliás, V, que é a tensão nesse ponto, menos 10I. Concordam?
Então, aqui, ó, daqui até aqui eu tenho V, e daqui até aqui eu tenho 10E. Portanto, eu posso substituir aqui na equação. Fica I é igual a 0,5I mais a corrente naquele ponto é a tensão no resistor, né? A corrente no resistor é a tensão que tem ali, que é V menos 10I, dividido pelo valor da resistência, que é 40. O V, a gente sabe que vale 1 volt. Opa. O V, a gente sabe que vale 1 volt. E aí eu fico com um circuito com uma equação, uma incógnita, e vocês conseguem calcular o valor de I. Essa é a solução. Uma vez que vocês calcularem o valor de I, você tem o valor da tensão nesse ponto. Você tem o valor da corrente nesse ponto, vocês conseguem calcular a resistência nesse ponto, que vai ser a resistência de Thevenin. Espero que vocês consigam resolver.